Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos no módulo 3, Memória, Aprendizagem e Neuroplasticidade. E hoje vamos dar início à unidade 2, que tem como tema Aprendizagem e Memória. No ponto número 1, como o cérebro aprende. Quando falamos em aprendizagem, estamos falando de um dos processos mais fascinantes do cérebro humano. A aprendizagem é um processo neurobiológico complexo que envolve a aquisição, a organização e o uso de informações pelo cérebro. Em outras palavras, aprender significa transformar experiências em estruturas mentais duradouras. Sempre que você aprende algo novo, o cérebro passa por um processo interno de transformação. Ele precisa captar a informação, processá-la e integrá-la às redes neurais que já existem. Esse processo ocorre quando experiências novas são transformadas em representações neurais estáveis, ou seja, aquilo que você vivencia passa a ser registrado fisicamente nas conexões entre os neurônios. Esse processo depende da comunicação entre diversas regiões do cérebro. Entre as regiões mais importantes desse processo estão o hipocampo e o córtex cerebral. O hipocampo é uma estrutura fundamental localizada no sistema límbico. Ele atua principalmente na formação inicial das memórias. Ou seja, quando você aprende algo novo, o hipocampo ajuda a registrar essa experiência. Já o córtex cerebral tem uma função diferente. Ele está relacionado ao armazenamento das memórias de longo prazo. Com o tempo, aquilo que foi inicialmente registrado no hipocampo passa a ser distribuído e armazenado em diferentes regiões do córtex. É como se o hipocampo fosse um organizador inicial, enquanto o córtex funciona como um grande arquivo permanente de informações. Outro sistema extremamente importante no processo de aprendizagem é o sistema límbico. O sistema límbico está relacionado às emoções, e isso significa que emoção e aprendizagem estão profundamente conectadas. Quando uma experiência envolve emoção, ela tende a ser registrada com mais intensidade no cérebro. Do ponto de vista biológico, o cérebro aprende por meio de mudanças nas conexões entre os neurônios. Essas conexões são chamadas de sinapses. Quando aprendemos algo novo, algumas sinapses se fortalecem, outras se reorganizam e novas conexões podem surgir. Esse processo é chamado de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se modificar ao longo da vida. A aprendizagem pode ser compreendida em 3 etapas principais. A primeira etapa é chamada de codificação. Codificar significa transformar uma informação em um formato que o cérebro possa processar e armazenar. Nesse momento, a atenção é fundamental. Sem atenção, a informação não é registrada adequadamente. Por isso, distração em excesso de estímulos prejudicam o aprendizado. A segunda etapa é chamada de armazenamento. Nessa fase, a informação começa a ser consolidada dentro das redes neurais. Isso significa que o cérebro começa a fortalecer as conexões relacionadas àquela informação. Esse processo envolve repetição, prática e organização do conteúdo. Quanto mais vezes você revisita uma informação, mais forte ela se torna no cérebro. Durante o sono ocorre um processo extremamente importante. O cérebro reorganiza e fortalece as conexões formadas durante o dia. Especialmente durante o sono profundo, ocorre a consolidação das memórias. Isso explica por que dormir bem melhora o aprendizado. A terceira etapa é chamada de recuperação. Recuperar significa acessar uma informação que já foi armazenada. Quando você responde uma pergunta, lembra do nome ou aplica
um conhecimento, está realizando um processo de recuperação. Esse processo depende diretamente da qualidade da codificação e do armazenamento. Memórias bem estruturadas são recuperadas com mais facilidade. Outro fator extremamente importante na aprendizagem é a emoção. Experiências emocionalmente marcantes são lembradas com mais facilidade. Isso ocorre porque existe uma interação entre duas estruturas cerebrais, o hipocampo e a amígdala. A amígdala é responsável pelo processamento emocional. Quando emoção e informação aparecem juntas, o cérebro tende a registrar essa experiência de forma mais intensa. A atenção também é um fator determinante. Quanto maior o foco em uma atividade, maior a eficiência da codificação da informação. Ambientes com excesso de distrações prejudicam esse processo. A movimentação também influencia a aprendizagem. Quando estamos motivados, ocorre a liberação de dopamina no cérebro. A dopamina está associada ao sistema de recompensa. Ela aumenta o engajamento neural e facilita o processo de aprendizagem. Outro fator essencial é a repetição. A repetição fortalece as conexões sinápticas. Quanto mais uma informação é revisitada, mais estável ela se torna. Isso ocorre porque o cérebro reforça continuamente as mesmas redes neurais. A prática ativa também é extremamente eficaz. Aprender fazendo costuma ser muito mais eficiente do que apenas ouvir ou ler. Isso ocorre porque a prática envolve múltiplos sistemas neurais. O contexto também influencia o aprendizado. Informações associadas a experiências significativas são lembradas com maior facilidade. Por exemplo, aprender algo em uma situação prática tende a gerar uma memória mais forte. A aprendizagem multissensorial também potencializa o processo. Quando diferentes sentidos são envolvidos, visão, audição, movimento, mais áreas do cérebro são ativadas. Isso cria redes neurais mais amplas e robustas. A organização da informação também ajuda o cérebro. Quando o conteúdo é estruturado em esquemas, categorias ou mapas mentais, ele se torna mais fácil de compreender. Associar novas informações a conhecimentos prévios também fortalece a retenção. Outro elemento fundamental é o feedback. O feedback permite corrigir erros e reforçar acertos. Esse processo ajuda continuamente o aprendizado. A curiosidade também tem um papel poderoso. Quando estamos curiosos, circuitos neurais relacionados à exploração e descoberta são ativados. Isso aumenta o interesse e melhora a retenção do conteúdo. Por outro lado, o estresse crônico pode prejudicar a aprendizagem. Altos níveis de cortisol afetam negativamente o funcionamento do hipocampo. Isso pode comprometer a memória e a capacidade de aprender. O ambiente também influencia o processo de aprendizagem. Ambientes estimulantes favorecem a plasticidade cerebral. Interações sociais também enriquecem o processo cognitivo. A aprendizagem contínua mantém o cérebro ativo e saudável. Ela contribui para o desenvolvimento da chamada reserva cognitiva. Essa reserva ajuda o cérebro a manter suas funções ao longo da vida. Portanto, aprender não é apenas um processo mental, é um processo biológico, dinâmico e experiencial. Compreender como o cérebro aprende nos permite desenvolver estratégias mais eficazes de ensino, estudo e desenvolvimento pessoal. Ponto número 2. Memória e consolidação. A memória é um dos processos mais fundamentais do funcionamento do cérebro.
ela está diretamente ligada à aprendizagem. Sem memória, não seria possível utilizar experiências passadas para orientar decisões do presente. A memória permite que o cérebro registre, armazene e recupere informações. Esse processo é essencial para o desenvolvimento humano. A memória pode ser dividida em diferentes sistemas. Entre os principais estão a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é temporária. Ela mantém informações ativas por alguns segundos ou minutos. Por exemplo, quando você guarda um número de telefone por alguns instantes. Esse tipo de memória tem capacidade limitada. Já a memória de longo prazo possui uma capacidade muito maior. Ela pode armazenar informações por anos ou até por toda a vida. Conhecimentos, habilidades, experiências e lembranças pessoais ficam registrados nesse sistema. O processo que transforma a memória de curto prazo em memória de longo prazo é chamado de consolidação da memória. Esse processo envolve mudanças estruturais nas sinapses. Ou seja, as conexões entre neurônios se tornam mais fortes e estáveis. O hipocampo desempenha um papel central nesse processo. Ele atua como um organizador das memórias recentes. Ele integra informações sensoriais, emocionais e contextuais. Depois dessa organização inicial, as memórias são transferidas para o córtex cerebral. No córtex, as memórias ficam armazenadas de forma mais estável e distribuída. Ou seja, diferentes partes da memória podem ser armazenadas em regiões diferentes do cérebro. A consolidação da memória não acontece de forma instantânea. Ela é um processo gradual. Pode levar horas, dias ou até mais tempo. Durante esse período, a repetição e a revisão fortalecem as conexões neurais. Quando revisamos uma informação várias vezes, ativamos os mesmos circuitos neurais repetidamente. Isso aumenta a força das conexões sinápticas. Quanto mais forte a conexão, mais estável a memória se torna. O sono profundo também desempenha um papel essencial nesse processo. Durante o sono, o cérebro reorganiza as informações adquiridas durante o dia, especialmente na fase de ondas lentas do sono. Ocorre a reativação dos padrões neurais formados anteriormente. Esse processo fortalece e estabiliza as memórias. Por isso, a falta de sono compromete a aprendizagem. Ela prejudica a consolidação e a retenção de informações. A emoção também influencia fortemente a memória. Memórias associadas a emoções intensas costumam ser mais duradouras. Isso ocorre pela interação entre hipocampo e amígdala. A atenção no momento da aprendizagem também é essencial. Sem atenção adequada, a informação não é corretamente codificada. A organização do conteúdo facilita a memorização. Quando a informação é estruturada de forma lógica, o cérebro a armazena com mais eficiência. Associar novos conhecimentos a informações que já conhecemos também fortalece a memória. Quanto mais conexões uma informação possui, mais fácil será recuperá-la. Uma técnica extremamente eficaz é a prática de recuperação ativa. Isso significa tentar lembrar da informação sem olhar o material. Esse processo fortalece os circuitos neurais. Ele é conhecido como efeito de teste. A memória também é influenciada por fatores fisiológicos. Uma alimentação adequada e a prática de atividade física favorecem o funcionamento cerebral. Por outro lado,
o estresse crônico pode prejudicar a memória. Altos níveis de cortisol afetam negativamente o hipocampo. Isso pode causar dificuldades de aprendizagem e esquecimento. É importante lembrar que a memória não é um registro perfeito da realidade. Cada vez que lembramos de algo, a memória pode ser reconstruída. Ela pode sofrer influência de emoções, crenças e interpretações. A plasticidade cerebral permite que memórias sejam modificadas. Esse fenômeno é utilizado em diversas abordagens terapêuticas para a ressignificação de experiências. A memória também é essencial para a identidade pessoal. Ela permite que o indivíduo tenha continuidade de experiência ao longo da vida. É através da memória que construímos nossa história pessoal. No contexto educacional, compreender a consolidação da memória permite desenvolver métodos de ensino mais eficazes. Estratégias como revisão espaçada, prática ativa, associação de conteúdos, aprendizagem multissensorial são extremamente eficazes. Portanto, memória e consolidação são processos dinâmicos e fundamentais para o funcionamento do cérebro. Eles permitem aprendizagem, adaptação e desenvolvimento humano ao longo de toda a vida. Bem, estamos terminando a unidade 2 do módulo 3. Esperamos que esteja tirando proveito de seu curso de neurociência. Nos vemos na unidade 3. Até lá!